Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o dia de finados, o dia do qual nós trazemos na lembrança e na oração aqueles que fazem parte da nossa história, que fazem parte da nossa caminhada de fé nesta vida terrena. Sabemos que o objetivo desta comemoração dos fiéis defuntos, proposto pela nossa igreja no dia de hoje, não é o de provocar mais dor e sofrimento causado pela dor da separação física daqueles que amamos. Pelo contrário, o objetivo desta celebração de fé é nos levar a uma profunda reflexão sobre o sentido da nossa existência humana e a maneira que nós devemos encarar para que nesta caminhada de fé cristã nós possamos trilhar por caminhos seguros, por caminhos que nos levam a Deus, por caminhos que nos levam à salvação eterna, que nos foi alcançada e garantida pelo sacrifício de Cristo na cruz, por amor a cada um de nós. Sabemos o quanto é difícil encarar a dor da separação física daqueles que amamos. O próprio Jesus passou por esta experiência e chorou a morte do amigo Lázaro, do qual ele tanto amava. Então, como nos recorda o prefácio da liturgia de hoje, se a certeza da morte nos entristece, a esperança na ressurreição nos consola. E é isso que faz com que nós continuemos na nossa caminhada, no nosso peregrinar na fé. Porque sabemos que a morte não é o fim de tudo, é apenas a passagem para a vida eterna, a vida definitiva. Pois viemos de Deus, caminhamos com Deus e retornamos a Ele um dia. Pensando assim, fica claro para nós que falar da ressurreição dos mortos só podemos falar através do acontecimento central da nossa fé cristã, que é o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Cristo ressuscitou, Ele ressuscitará também no último dia, todos aqueles e aquelas que nele crer, e no dia a dia procura seguir seus passos e seus ensinamentos. Então a morte na concepção cristã, ela deve ser vista para nós não como o fim de tudo, mas como um acontecimento pascal, como nos recordou o autor sagrado da primeira leitura do livro da sabedoria, que dizia: a vida dos justos está nas mãos de Deus e nenhum tormento os atingirá. Pois o nosso Deus é o Deus da vida e não da morte. Portanto, valorizemos este dom e este tempo de graça, para que assim nós saibamos valorizar e cultivar bem este presente que Deus deu a cada um de nós. A vida é um dom e precisa ser cuidado, precisa ser valorizado, precisa ser promovido, precisa ser defendido, desde a concepção no ventre materno até o seu declínio natural. E celebrar o dia de finados, nós entramos em comunhão com aqueles que já não estão mais entre nós, confiando-os na bondade, no amor e na misericórdia de Deus, que amou tanto o mundo, que enviou seu Filho único, para que todo aquele e aquela que nele crer não pereça, mas tenha a graça da salvação eterna. Não percamos tempo, portanto, com coisas bobas,
com coisas passageiras. Aproveitemos bem o tempo que Deus nos concede. Vivamos intensamente a nossa vida e procuremos vivê-la de uma maneira saudável, com responsabilidade e prudência. Nunca deixemos para amanhã aquilo que nós podemos realizar hoje. Abrace mais, perdoe mais, ame mais, pois o amanhã poderá ser tarde e você perderá as chances que a vida nos dá de escrever a sua história com aquilo que deixa marcas eternas em nossos corações e em nossas vidas. Quantas pessoas perderam a chance de perpetuar a sua história de amor e de vida, através de seus projetos, sonhos, ideais, pois quando acordaram para esta realidade, já não tinham mais tempo. Nunca deixe para amanhã aquilo que nós podemos viver hoje, pois o amanhã pode ser tarde e você perderá a sua chance de eternizar a sua história. Valorize a sua vida, respeite-a e respeite também a vida do outro, do semelhante. Pois um dia teremos que prestar conta a Deus sobre este dom que Deus deu a cada um de nós. Talvez muitos de nós, ao confiar nas próprias forças, nos próprios desejos, esquece, às vezes, daquele que tem o poder de nos resgatar, de nos libertar das garras da morte. Quantos irmãos e irmãs de caminhada passaram por esta vida e não souberam fazer as escolhas, tomar as decisões certas, de acordo com aquilo que Deus espera e deseja na vida de cada um de seus filhos e filhas, correndo o risco, portanto, de se desviar do caminho certo, do caminho que nos leva a Deus, do caminho que nos leva à salvação eterna. Então nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Senhor virá para nos levar de volta. E felizes seremos nós quando o Senhor vier nos encontrar nesta atitude de vigilância, de prontidão, de esforço, de empenho, de dedicação, de estar trilhando no caminho certo. Porque a morte é a única certeza que nós temos. Mais cedo ou mais tarde, um dia ela irá bater a porta de nossos lares, de nossas famílias, de nossas comunidades. Pode ser na infância, na adolescência, na juventude, na fase adulta e na velhice. Então não sabemos o dia e nem a hora que seremos chamados de volta para Deus. E é por isso que esta celebração de hoje nos ajuda a refletir sobre o sentido da nossa vida e a maneira que o Senhor deverá nos encontrar, para que quando Ele vier, nos encontre nesta atitude de vigilância e de prontidão, de estar trilhando no caminho certo. Porque viemos de Deus, caminhamos com Deus e retornamos a Ele um dia. E quantos de nós, às vezes, foram pegos despreparados, desprevenidos, correndo o risco de sofrer as punições das boas escolhas ou não, que nós somos chamados a fazer no dia a dia de nossa vida. Deus fez tudo o que era necessário para nos dar a garantia da salvação. Mas para isso é necessário acolher
aquele que tem o poder para fazer novas todas as coisas. Então, assim como Jesus ressuscitou dos mortos, ele ressuscitará também no último dia. Aquele e aquela que nele crê e no dia a dia procura seguir seus passos e seus ensinamentos. Então, se Jesus ele é o caminho, ele vai exigir de nós o discipulado, o esforço, o empenho e a dedicação de trilhar por este caminho. Se ele é a verdade, ele vai exigir de nós o testemunho. Porque não basta dizer que eu creio em Deus, que eu creio em Jesus Cristo, se no dia a dia esta fé não se traduz em gestos, em ações, em atitudes concretas. E se ele é a vida, ele vai exigir de nós o compromisso. Então peçamos ao Senhor nesta Eucaristia, de modo especial, pelos nossos irmãos e irmãs falecidos, para que eles possam receber a recompensa final, o prêmio dos justos que o Pai preparou para todos os seus filhos e filhas amados. E a nós que ficamos, que nós possamos acolher essas palavras de fé e de esperança, porque sabemos que um dia chegará a nossa hora. E é isso que nos move, e é isso que nos faz continuar na nossa caminhada, na esperança de um dia para reencontrar aqueles e aquelas que nos precederam no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.